Boa noite, bem-vindo à Estação de Serviço. No passado sábado, Lisboa foi palco da maior manifestação de professores dos últimos 30 anos. A Marcha da Indignação reuniu mais de 85 mil docentes em protesto contra o modelo de avaliação apresentado pela ministra Maria de Lourdes Rodrigues e contra o prolongamento da idade de reforma. Nos Açores, cerca de 600 professores também se manifestaram nas ruas de Ponta Delgada contra as políticas de educação dos governos regional e da República. Uma marcha silenciosa que foi o espelho do atual estado de espírito da classe docente. Hoje, no Estação de Serviço, vamos tentar perceber quais os resultados dessas jornadas de luta. Para isso, contamos com a sua opinião. Já sabe, para participar no programa, ligue para o 296-202-767. O nosso convidado desta noite é o presidente do Sindicato dos Professores da região Açores. Boa noite, professor Armando Dutra. Bem-vindo à Estação de Serviço. A luta dos professores continua, é um facto. Na sua opinião, qual é o balanço desta mega jornada de luta, se assim se pode chamar? Esta é um balanço altamente positivo porque, de facto, esta Ministra da Educação e estes governos, digamos, tiveram uma virtude, que foi, de facto, conseguir unir os professores. E, de facto, os professores hoje estão mais unidos do que nunca na defesa dos seus direitos e na defesa da sua dignidade. Porque, de facto, este governo o que fez foi, essencialmente, pôr em causa a dignidade profissional dos professores. E o que se passa no país é um grito de revolta, é um grito de indignação e de protesto contra procedimentos dos governos, neste caso com forte expressão a nível nacional, mas que também teve muita expressão a nível regional e, de certo modo, os professores aqui mostraram mais uma vez que estão unidos, e estão unidos entre si, e estão unidos com as suas organizações sindicais, porque muitas das vezes há a ideia de que, de facto, os professores estão alheios ou estão à margem das suas organizações, o que não é verdade. A FENPROF conseguiu, no plano nacional, uma mobilização como não há memória. É verdade que teve também o envolvimento de outras forças sindicais, da plataforma sindical, mas de facto foi a FENPROF que deu o pontapé de saída, que mobilizou os professores e juntou, como é óbvio também, sensibilidades de movimentos que começaram a surgir e que vêm demonstrar que de facto o descontentamento, como aconteceu aqui na região, que foi um movimento convocado por SMS, que de facto o descontentamento não está apenas, como já fiz referência a isso, na cabeça dos sindicalistas ou dos sindicatos, mas que de facto é profundo e latente na vida dos professores e com forte presença nas escolas. Tanto na região como no continente, o número de adesão foi bastante expressivo. Isto é a prova de que o sentimento de indignação começa a crescer, a paciência dos professores começa a esgotar. Sem dúvida, quer dizer, nos últimos anos, e portanto temos assistido a um constante cercear de direitos dos docentes. É evidente que em nome, digamos, da dignidade da profissão, mas de facto, e do mérito que se quer fazer passar, mas de facto não é isso que está em causa. Toda esta política tem sido uma política marcada por interesses economicistas. E o objetivo, mais do que salvaguardar a qualidade da educação e do ensino, foi, evidentemente, retirar direitos e direitos que tinham a ver com questões salariais, porque, de facto, o país, o que marcou o país nos últimos tempos foi a preocupação do déficit e houve a preocupação deste governo de ir, entre aspas, ao bolso dos professores, retirar-lhes uma grande parte do seu salário, porque a nível nacional e com a questão da divisão da carreira entre professor e professor titular, aquilo que se pretendeu foi administrativamente impedir que 2/3 dos professores não pudessem passar do 5º escalão. E, portanto, do 5º, da atual carreira, e do 7º da anterior carreira, e, portanto, sabemos que do 5º ao 8º, ou anteriormente do 7º ao 10º, é onde se dá o grande salto salarial, que são cerca de 1.000 euros. Portanto, ao fim e ao cabo, mais de 100 mil professores no espaço nacional não vão ter possibilidade de aceder ao topo, ou seja, vão ver reduzidos em 1.000 euros o seu salário no final de carreira. Esta agitação está a prejudicar o normal funcionamento do sistema educativo em Portugal. Os professores sentem que essa agitação é prejudicial aos alunos? É evidente que os professores são pessoas humanas e, evidentemente, não conseguem
separar as coisas, embora façam um esforço grande para o fazer. É evidente que todo este descontentamento, toda esta desmotivação, evidentemente que também tem reflexos ao nível da escola. Se bem que os professores estão a fazer um esforço para, evidentemente, salvaguardar o seu profissionalismo, mas não tenhamos dúvidas que, evidentemente, ao nível das escolas, quando se fazem políticas que, em vez de unir os professores, os dividem, quando se defende, enfim, que um trabalho cooperativo, que seria aquele que era o mais desejado, se defende uma política divisionista que vai fomentar a conflitualidade entre os professores, é evidente que isso não favorece a educação, nem vai favorecer o desenvolvimento da qualidade do ensino. A maior crítica dos professores dirige-se ao modelo de avaliação. É esse o principal motivo da revolta dos professores, a implementação desse sistema. É evidente que a avaliação é um dos aspectos dessa indignação e dessa revolta. Embora, como vimos, não é o único. Quer dizer, esta questão da divisão da carreira é uma questão crucial também. É evidente que a questão da avaliação, como condição essencial à progressão dos docentes nessa mesma carreira, também tem um peso significativo para os professores. Mas não podemos dizer que a avaliação é o único problema que os professores têm neste momento. Quer-se fazer passar a ideia de que os professores são contra a avaliação. Os professores não são contra a avaliação. E também tem-se feito passar a ideia errada de que os professores nunca foram avaliados. Não é verdade. Os professores tiveram um sistema de avaliação criado pelo governo, pelos governos anteriores. Se os governos anteriores entendem que não foi o modelo mais adequado ou que não era o modelo mais adequado, deviam ter tomado as providências necessárias. Além de que o modelo de avaliação anterior também defendia e promovia o mérito, só que nunca foi regulamentado. E, portanto, não foi regulamentado no sentido de promover o mérito. Porquê? Porque o mérito provocava aceleração na carreira. E é evidente que isso tinha custos acrescidos que os governos tentaram evitar. A Ministra da Educação sempre falou na implementação de uma cultura de exigência, de maior exigência no setor. Os professores estão contra este sistema de avaliação. A impressão que dá para as pessoas, não há o risco de passar uma imagem para as pessoas de que os professores não querem ser avaliados, não querem essa exigência em relação ao seu desempenho? O problema está aqui não é no rigor e na exigência. As pessoas defendem o rigor e da exigência. O problema está aqui é no processo de avaliação. E é evidente que o processo de avaliação, e sobretudo nos itens que são objetivos, digamos, dessa avaliação. É evidente que um professor que vai ser avaliado em função do abandono escolar dos alunos ou em função dos resultados escolares dos alunos, não pode sentir-se satisfeito. Não pode sentir-se satisfeito porque são fatores que não dependem exclusivamente do professor. Há muitos fatores sociais que intervêm nesses aspectos e para os quais os professores não podem ser julgados exclusivamente pelo facto dos pais não mandarem os alunos para a escola. Ou, evidentemente, questões de natureza social, porque sabemos, e aqui concretamente na região, e como no país, 1/5 das crianças vivem em situação de pobreza. E, portanto, é evidente que crianças que vivem em situação de pobreza, ou como aqui na região, onde temos mais de 18 mil pessoas a viver do rendimento social de inserção, a vida familiar dessas crianças não é favorável à sua formação e, muito menos, lhes proporciona condições de aprendizagem que sejam as desejadas. É evidente que tudo isso repercute-se na escola, porque a escola, digamos, é o reflexo da sociedade. Não podemos pensar que vamos ter, digamos, sucesso absoluto na escola, ou que vamos ter uma escola de excelência, com crianças a ter resultados de excelência, quando a sociedade não é. A sociedade tem muitos handicaps que se refletem na vida das escolas. Vamos abrir o programa à participação dos nossos telespectadores. Maria Santos, liga-nos de Ponta Delgada. Boa noite. Boa noite. Faça a favor. Olha, é o seguinte, sobre a educação, portanto, escolar, há muito que se diga. No meu tempo de escola, portanto, todos os alunos eram avaliados pelo próprio professor e ninguém tinha nada a dizer porque o que o professor dizia estava certo. Pronto, agora as coisas são diferentes. Pronto, o que eu acho que está incorreto, como é que é possível o próprio aluno avaliar os outros alunos? Até mesmo os próprios alunos, se tem a rixa contra algum deles, pode pôr o aluno com notas mais baixas. Eu acho que